Fala galera, está começando o Clubecast, que é o podcast oficial do clube. E galera, o tema de hoje eu sei que vocês vão gostar, né? Que é vendas, né? Quem não gosta de vender. E o tema é bem impactante, viu? Que é vender ou morrer. Olha que tema chamativo, galera. E pra gente falar sobre esse tema, galera, a gente tem que chamar alguém aqui à altura, né? Pra falar sobre vendas, sobre performance e tudo mais. E galera, hoje a gente tá aqui com um cara que eu conheci ele já há bastante tempo, né? Já participei de algumas palestras. Eu nem vou dizer a idade dele, porque, ó, quando eu participei de uma palestra dele, eu era adolescente, viu? A gente tá aqui, galera, com o grande Domingos Cordovil. Irmão, seja muito bem-vindo aqui ao Clubecast. Muito obrigado, Bruno. Uma grande alegria estar aqui com você, com todo esse time do Clubecast. Uma grande alegria para a gente poder contribuir com esse tema tão importante. Vendas, né? Fundamental para o resultado. Vender ou morrer para estar fazendo o resultado acontecer em todas as empresas, para todos os empreendedores. Mas se vocês ficam ligados, galera, porque é o seguinte, ó, se você não tá vendendo no seu negócio, né, com certeza você tá morrendo, viu? E outra coisa, a principal habilidade que a gente pode ter na vida, a gente vai distinguir aqui, galera, é justamente ser um bom vendedor, né? Se você é um bom vendedor, você nunca vai ficar aí sem emprego, né? E seu negócio também vai conseguir sobreviver. Então é um tema bem interessante, né? Apresentando aqui um pouco o Domingos, tem um currículo aqui bem extenso, Domingos, ó. Ele é CEO da Cordovil Consultorias e Associados e é palestrante, né? Administrador de empresas pelo UFC, né? Assim como eu sou formado em administração de empresas também. Inclusive eu escolhi administração por conta que falar de negócio, né? Muita gente fala assim, a gente escolhe administração porque a gente não sabe o que quer da vida, né? Aí vai pra administração. Mas como você escolheu do jeito certo, né? Coisa boa, coisa boa. E ele, pessoal, ele tem especialidade em varejo, gestão de vendas, trade marketing, que eu também vou querer saber mais sobre isso, né? Professor do MBA da Unifor, em gestão de vendas e distribuição, consultor do Sebrae. E o demais aqui eu vou deixar aqui na descrição para vocês entenderem, né? Tem uma vasta experiência em diversas empresas, como Normatel, Coca-Cola, Comércio Supermercado, Grupo Pão de Açúcar, né? Grandes empresas que fazem parte aqui do nosso ecossistema. E galera, esse é um tema que eu gosto bastante, né? Que é falar sobre vendas. É um tema realmente impactante, que é vender ou morrer. A gente tá falando aqui nos bastidores, né? Qual seria o tema? E eu acho esse tema sensacional. Porque de fato, né? A gente tem negócio, a gente sabe que a venda é um pulmão do negócio, né? Se a gente não tá vendendo, de fato, a gente tá morrendo. Com certeza. Então, quando eu pensei em falar sobre isso, cara, vamos falar com o Domingos, porque o cara é especialista nisso. Coisa né? boa. Eu queria começar, Domingos, inclusive, falando um pouco sobre tua trajetória, né? De onde é que você veio. Maravilha. Eu vi que teu pai Maravilha. tá lançando o DRE ali, né? Exatamente. Vamos lá. Eu vim pra cá, o meu pai veio pra cá pra montar o Macro. Foi o primeiro grande key account dessas lojas grandes de fora pra vir pra cá. Então ele montou o Macro. Na época, era um evento tão grande, um supermercado abrido maior, que veio o Tasso para inauguração, o governador, o prefeito. Caramba. Hoje em dia, se vier o governador, ele não trabalha mais, porque quase todo dia a gente tem loja inaugurando, seja de supermercado, farmácia, shopping center, porque a concorrência está muito grande. Então eu morava em São Paulo, sou paulista, né, e vim para cá, para o Ceará, que meu pai veio montar o Macro. Depois ele foi para o Bom Preço, né, na época do Paz Mendonça, que é o dono do Rio Mar, na época. Depois foi para o IP Mercantil. E quando foi em 2004, a gente montou a empresa de consultoria. Né? Quando a gente montou a empresa de consultoria, eu já fazia administração e a gente abriu com duas frentes. Por um lado, a gente atendia o varejo, que era supermercado, principalmente junto com o Sebrae, porque entraram assim, está vindo esses concorrentes de fora, então o varejista cearense vai quebrar, sim, né? E aí eu já vou adiantar para a última página do livro, não quebrou. O empreendedor cearense se fortaleceu, soube ter estratégia, soube ter gestão e cresceu, sim, mas na época foi difícil, então a gente participou desse momento de desenvolvimento do varejo regional. E por outro lado, a gente começou a trabalhar para a indústria, né, que ele tinha muito contato, porque estava dentro do varejo. Então a gente começou a trabalhar na época para Aline Cosméticos, M. Dias Branco, Três Corações, nessa época já em 2004, quando a gente fundou a empresa. E a gente conseguia ter as duas visões, né, e eu acho que isso foi uma coisa muito rica para ajudar as empresas em vendas e a terem resultados, né, nessa época. E quando foi uns 2 anos depois de a gente ter fundado a empresa... Isso você e seu pai ali? Eu e meu pai. Sim, trabalhando na parte de consultoria. Então, quando fala que o teu pai foi fazer a abertura do Macro, é porque ele trabalhava já com consultoria? Ele era executivo do Macro em São Paulo. Ah, sim. E a primeira sede do Macro em São Paulo, que inclusive é essa loja que foi comprada do Atacadão ali no caminho do aeroporto, e a primeira loja do Macro Nordeste foi ele que inaugurou. Então ele veio para cá como executivo. Só em 2004 que a gente vai montar a consultoria. E a gente trabalhando com consultoria há 2 anos, sendo que eu pegava a área de venda, a área de trade. E ele pegava a área de finanças, a área de controladoria, a área de compras. Sim. 2 anos depois, a globalização. O homem vai embora,
vai para a África, monta 29 supermercados lá. E aí o que acontece? Na área dele de finanças, de compras, eu não mexi, mas a gente desenvolveu e direcionou a empresa para a área de vendas, para a área de gestão, para a área de trade marketing. Sim. E aí ano passado, 2024, a gente fez 20 anos de história de consultoria, né, trabalhando nessa área de vendas, trabalhando com foco para trabalhar as empresas para ter resultado. E a empresa, desde que foi fundada, ela veio com um propósito de o que faz as empresas de fato terem resultado. E aí eu já lhe adianto, a empresa que não vender, morre. E não basta vender, tem que vender com qualidade, tem que vender para trazer rentabilidade. O foco não é vender, mas é atender bem para o cliente voltar. É o cliente de longo prazo, é isso que vai fazer a diferença para as empresas crescerem e prosperarem. Entendi, que é o que hoje o pessoal chama do LTV, né? Exatamente. De manter lá. Exatamente. Legal. E no caso, na parte assim da tua história, né? Tu escolheu a administração, realmente por influência do teu pai. Tu já gostava dessa parte de vendas? Como é que era essa questão? Olha, eu já gostava e ele, uma coisa muito legal, ele, ao mesmo tempo que ele estava na operação, ele era executivo de grandes empresas, ele também dava aula. Então ele veio para São Paulo, mas ele dava aula lá no MBA da USP. Era o cara que ia para São Paulo para dar aula nos MBA de lá e por aí se vai. E muitas vezes você tinha que sair do Ceará para ter conhecimento lá. Sim. E eu achava muito legal. Às vezes eu ia lá participar de uma palestra, num evento, uma coisa grande, eu ia. E eu me identificava com aquilo. Sim. Né? E aí quando eu me identifiquei com aquilo, eu falei, rapaz, é esse caminho que eu vou, o das empresas, eu sinto, se encantou ali, né? encantei, a importância de contribuir, porque você acaba, uma fachada bonita de granito qualquer um tem, o que vai fazer a diferença são as pessoas, é quem ele atende. Sim. Então assim, e esse desenvolvimento das pessoas para resultado, acho que encantou e desde o começo foi escolhida a administração por isso. Sim, entendi, legal. E outra coisa, a gente está falando aqui sobre a questão da importância das vendas, né? Sobre todo esse lance que a gente sabe que é importante para qualquer empresa, como a gente comentou, né? Se a gente não está vendendo, a gente está morrendo. Mas muita empresa ainda peca muito nisso. Tu acredita que quais são os principais erros que as empresas têm nesse processo de venda? Pronto, maravilha. Vamos lá. O maior diferencial, o que vai dar mais trabalho, mas é o maior diferencial para as empresas hoje. O maior desafio das empresas hoje é gente. Gente faz a diferença. Se você pegar as grandes líderes de mercado de venda mundiais, se eu pegar uma Colgate, uma Nestlé, uma Ambev, várias, o que é que eles têm para resultado? Eles têm uma cultura de execução para resultado. Então, essa cultura, esse jeito de ser, essa identidade, essas rotinas bem definidas, esse acompanhamento, esse ritual, esse jeito de ser, essa identidade faz a diferença. Às vezes você vai pegar uma empresa que ela tem 3 sedes. Se você for para cada uma das sedes, cada uma é de um jeito, e você não sente a segurança de comprar lá. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, fazer uma propaganda gratuita. Show. É porque a gente manda o boleto lá para a empresa. Né? Tá. Mas vamos lá, determinada rede de supermercado, você pode entender que ela tem uma fruta boa, que ela tem uma qualidade boa. Sim. E aí, em qualquer bairro, em qualquer lugar que ele inaugurar aquela loja, você fala assim, eu vou lá, que lá a empresa. Sim. Você, quando tem uma cultura, que você tem um padrão de excelência de operação, você encoraja o cliente a entrar. E quando você encoraja o cliente a entrar, você tem essa cultura, você vai ter resultado. Sim. Então você vai ter esse resultado em gente. Eu queria fazer só um adendo. Quando a gente vai falar vender ou morrer, não é só a venda, mas que antigamente só se olhava para a venda. Mas, volto a dizer, é a venda com qualidade. Venda com qualidade. A gente pôde observar nos últimos 10 anos inúmeros gigantes fechando, que vendiam muito. Sim. E eu posso falar de gente que acho que todo mundo era cliente, desde uma Rabelo, um Atende Tudo, entre vários outros que você pode ligar e você pode ver vários gigantes do passado. Sim. Mas hoje, com a competitividade que a gente está, o mercado vai exigir uma venda com qualidade, uma venda com rentabilidade, uma venda efetiva. E essa venda você pode ter assim, até 2 extremos. Você pode ter um foco muito grande de automação e você consegue vender, estava até falando aqui, de venda digital, de você não tem gente, mas você tem um sistema automatizado logístico muito bom para vender. Tá aí várias plataformas digitais que têm um resultado muito bom. Mas, por outro lado, você tem equipes de venda
produtivas, que sabem atender o cliente, que sabem vender mais para o mesmo cliente, para ter resultado e para crescerem. Verdade. E, galera, vocês que estão acompanhando aí, eu já tô aqui cheio de perguntas. Eu nem tô conseguindo nem seguir o roteiro aqui direito. Mas tô cheio de perguntas. Porque é o seguinte, tu comentou no início sobre a questão do supermercado, né? Que Perfeito. Hoje em dia, tipo assim, como você comentou, a gente tá vendo várias aberturas aí de várias empresas. Inclusive, passou aqui pela gente o Severino Ramalho Neto, lá do São Luís, Perfeito. né? Passou o Needle Box, lá do Needle Box. Coisa boa. E a gente vê que, tipo assim, realmente tá crescente isso. Inclusive, eu vi que o São Luís adquiriu alguns supermercados que estavam em atuação, né, para botar a marca São Luís. E, tipo assim, é um mercado realmente competitivo. Mas ainda tem como a gente crescer num mercado tão competitivo como esse, porque todo isso que hoje a gente tá aqui aqui no estúdio, aqui do lado tem um São Luís, né? Perfeito. Então, a gente tem realmente, assim, ainda mercado para essas grandes varejistas aí? Olha, tem mercado sim. Vamos lá. Independente do lugar que você more hoje, praticamente você tem um trânsito. Sim. Você tem trânsito, né? Antigamente não tinha. Hoje você vai até pro interior, você tem trânsito. Rapaz, eu fui dar uma palestra agora em Manaus, meu amigo, pelo amor de Deus, quase que eu não chegava. Eu fiquei impressionado. O homem aqui tá pior que São Paulo, né? Mas então, em todo lugar. Então, tem uma tendência muito grande de falta de tempo e busca por conveniência. Então, o cliente, ele vai procurar essa conveniência. Como seja o homem trabalhando ou a mulher, vai voltar para casa às 7 horas da noite, 8 horas da noite, você acaba querendo fazer compra naquela loja, na saída do seu trabalho, próximo à sua casa. Então, esta conveniência... E vamos lá, se você comprar talvez uma lata de leite, e você quiser guardar na sua despensa por 1 ano, ela pode ficar lá. Mas fruta, legume e verdura você sempre quer fresco. Então aquele fruta, legume, verdura e pão que leva você na loja 2, 3 vezes por semana, o cliente vai comprar perto de casa. Então as lojas desse varejo alimentar vão procurando atender o consumidor nessa conveniência. Então às vezes quando abre uma loja mais próxima de você, você quer atender, você quer comprar lá. Quando você começa a ter uma crise econômica muito grande no Brasil, essas lojas perdem um pouco de força e ganha força o atacarejo, que é aquela compra do mês, aquela loja de abastecimento. Aquela loja que às vezes é mais longe, mas o cliente vai comprar. Mas essa tendência de facilidade e praticidade ganha muito. Por quê? Porque o cliente quer ter mais tempo com a família dele, quer ter mais tempo com o filho dele. Então, essas lojas estarem mais próximas do cliente vão estar fazendo a diferença. E isso não é só para o supermercado, é para os outros mercados. E é a mesma tendência. É a conveniência. Domingos, tem como crescer mais? Tem. Aí eu vou falar do combate entre setores. Eu vou pegar, inclusive, a loja de São Luís. Domingos, qual é o maior desafio do varejo hoje? Vou falar de venda do varejo. Antigamente, se eu pegar... Exemplo, você falou do São Luís. O São Luís, se eu pegar há 10 anos atrás, talvez ele tivesse 10 lojas. Hoje ele tem 25. 25, certo? Mais ou menos assim. Então, o que acontece? Se ele tinha 10, vamos botar, tinha 10 e hoje tem 20, ele vai dividindo a clientela. O cliente começa a dividir. Qual é o desafio da loja? É levar o cliente para a loja. O desafio é levar o cliente. Quanto mais clientes estão dentro da sua loja, maior a sua venda. Então, por exemplo, o exemplo que ele fez e muitos estão fazendo, colocaram agora um serviço de café da manhã. Pelo café da manhã, com certeza você que é aqui do lado do loja de supermercado, você muitas vezes vai lá. É liberado lá. E quando você está lá, você acaba comprando outras coisas. Então o que acontece? Ele criou um outro negócio dentro do negócio dele, que é o café da manhã. Que é também o almoço e é também o jantar. E por curiosidade, eu tava batendo um papo com um dono de restaurante, aí eu falei assim, qual é o teu concorrente? O principal concorrente? Ele é o São Luís. São Luís, aí eu olho porque não, porque lá eles oferecem almoço e já capta o cliente todo lá. Exatamente. E aí você vai ver 2 coisas. Eu vou falar 3 coisas que você falou de São Luís, eu vou falar 3 coisas aqui do São Luís. Primeiro, o empresário hoje, ele tem que ter, hoje em 1 ano, você tem mais conhecimento que você levava 10 anos para ter, para conhecer. Então hoje vai sobreviver e vai crescer um empresário que sabe se reinventar. Que sabe aprender coisa nova, que sabe estar dentro de um clube de empreendedorismo para ter insights, para crescer. Aí já fazendo mexendo do clube. Já fazendo mexendo do clube. E aí você tá vendo, então o que acontece? O que eu posso fazer para atrair? Aí eu vou falar do supermercado para atrair. Primeiro, vou botar os pratos prontos, certo? Segundo, eu vou falar o que leva, por isso que você vai ver que boa parte desses supermercados que a gente vai chamar de uma compra de vizinhança, o maior foco é fruta, legume e verdura e a padaria.
Se você pegar o próprio São Luís, antigamente eram umas vascas bonitas, umas vascas. Mas para dizer que o cliente, no fundo, ele quer fruta fresca, hoje você vai ver os expositores de fruta, ele tem umas caixas parecidas com a Ceasa para falar assim: ó, aqui é fresco que nem a feira, você pode vir. Sim, aqueles então, caixotezinhos, né? Que era o que o cliente queria. Então você vai ver uma adaptação dele para ter resultado. Sim. Uma outra coisa. Você faz alguma atividade física, Bruno? Sim. Acabei de subir a escada. Aí foi. Você faz o quê? Eu faço academia e corrida. Academia. Os supermercados começaram a ver que o cliente que vai para academia, ele muitas vezes vai constantemente. Começaram a montar várias redes de supermercado, a loja junto com a academia. E na hora que você tá na academia, aí a sua esposa liga para você e fala assim: meu amor, compra aqui o pão, compra aqui o tal coisa. E você acaba indo na loja e sendo o cliente da loja. Então são várias coisas que vão agregando a venda, que trazem o cliente para a loja. Sim. Então o supermercado está constantemente se inovando, trazendo produtos novos, trazendo gestão nova. E quem não inova fica para trás. Quando o São Luís inaugurou uma loja, eu não vou citar a rua, mas ele inaugurou a loja próximo do antigo escritório. Sim. Quando ele inaugurou e botou a padaria lá com café da manhã, ele quebrou 3 padarias. Caramba. Que eram 3 padarias que talvez estivessem fazendo a coisa do mesmo jeito, da mesma forma por 10 anos. Antigamente isso funcionava. Hoje, na velocidade das mudanças, aquele que não se mudar vai ficar para trás. Então tem uma frase do White que diz assim: a maior loucura do homem é esperar resultados diferentes, fazendo todos os dias a mesma coisa. O que você está fazendo de novo? O que você está fazendo diferente? E aí, esse diferente faz crescer. Então, enquanto vários cresceram, quem ficou parado não está. Então, em todos os mercados, a gente tem esses desafios. Quem souber ser flexível e se adequar às necessidades do consumidor, vai ter resultado. Quem ficar parado, dificilmente vai sobreviver. E, galera, deixa eu contar para vocês aqui uma curiosidade que eu adorei, né? Vocês sabem que eu adoro negócio, vocês conhecem a minha história aí, sabe disso. A gente teve a oportunidade de ir lá no CD do São Luís, né? Ele veio aqui e a gente fez uma visita técnica lá, levando os membros do clube. E a gente teve realmente assim, uma mentoria ali ao vivo, né? Porque teve uma pergunta lá que um membro do clube fez que foi bem interessante. Ele falou assim: vocês agora estão com a marca que é tu comentou do Atacarejo, que eles estão com o Mercadão. Mercadão, perfeito. Aí o cara falou assim: como é que você seleciona onde é que vai ficar o Mercadão? Aí ele gostou da pedra, vem aqui, aí ele chamou a gente pro escritório dele, né? Lá no escritório a gente entrou, coube todo mundo. E aí ele mostrou o mapa, ele abriu o Google Maps e mostrou o mapa. Aí lá nesse mapa tinha um posicionado lá em São Luís, ele falou assim: pessoal, vocês conseguem ver aqui, né, no meu mapa, o que é isso aqui? Aí tipo uma área como se tivesse muito telhado vermelho, né? E a gente ficou pensando, alguém consegue adivinhar? E a gente tentou lá pensar o que ele tá falando, cara. Ó, telhado vermelho é sentido de comunidade, né? São a galera ali mais ou menos de baixa renda e tudo mais. Então o São Luís ele vai estar posicionado mais ou menos próximo dessa galera, que é a galera que quer o que? Preço. E esse lado aqui, vocês reconhecem, a gente olhou aí e a gente já matou, né? Aqui Beira-Mar e tal e tudo mais. Pronto, aqui é o nosso outro São Luís. Não que a gente não vá conseguir atender esse outro público, mas o nosso posicionamento é dessa forma. Eu achei isso sensacional, achei muito massa. De lá a gente foi lá pro CD, né? Inclusive ele foi acompanhando lá o Severino. E ele mostrou muito a fundo como é que era o funcionamento do CD. Inclusive estava em expansão, né? Então ele tratava, tipo, só quem foi sabe, né? Porque, tipo assim, ele estava mostrando toda a organização, né? Inclusive, lá dentro do CD, cada estação assim, era como se fosse uma loja. Então é como se a loja mandasse o pedido lá pro CD e o CD abastecesse cada loja de forma individual. E ele mostrou isso de uma forma de gestão assim muito top. Ele chamou o cara lá da logística e ficou realmente muito massa. Então achei sensacional, acho muito massa a história do São Luís, também do Nidovan, né? Que tem aí um crescimento também bastante... Ele, inclusive, está indo para a questão também do Atacarejo, que ele abriu, acho que no Maracanãú, se eu não me engano, quando ele veio aqui no Clubecast, ainda estava inaugurando. Perfeito. Então, tipo assim, são questões de posicionamento estratégico que cada um vai se utilizando para poder expandir, né? E fazendo de forma diferente, a gente vê também essa questão dessa evolução. Que, inclusive, mata a minha pergunta aqui que eu ia fazer, que era o seguinte, que era, tipo assim, vendo esse cenário acirrado, né? Qual a estratégia a gente utiliza para se diferenciar do outro? Você já entrou, foi no outro, do trade marketing, que era o que você falou que ia falar. Que eu quero, inclusive, saber o que é o trade marketing. Maravilha, eu vou te explicar que você perguntou assim perfeitamente. Queria até mandar um abraço pro Neto, Severino. Ramalho Neto. Agora a gente tá querendo trazer o irmão dele, que agora tá na... O Fernando. O Fernando, que é o que tá atualmente na presidência, né? Pronto, maravilha. E também o Nidovano, né? Presidente, ex-presidente da Uniforça, né? E presidente do grupo Nidobox. Aí eu vou te falar, são 2 casos de sucesso, tá? E só para te falar, a Uniforça, ela era a 3ª maior rede de supermercado do Brasil. Né? Então,
da associação, acho que 35 donos de loja, estão abrindo um CD novo agora. Então, um case fantástico de sucesso também. O Nivaldo soltou aqui que o faturamento dele, acho que em 2023, se eu não me engano, foi 2024, que foi dos mais de 200 milhões, galera. Foi o faturamento alto. Mas eu vou te soltar o número oficial, se você quiser. Porque assim, uma vez no ano, em maio, apresentam o resultado do ano anterior. Sim. Então, em 2024, em maio de 2024, apresentam o resultado do ano de 2023. Certo? Sim. Apresentaram os 3 maiores, só para você ter ideia da força da rede. Sim. Os 3 maiores faturamentos de supermercado aqui no estado do Ceará. Sim. Primeiro lugar foi o Cometa, deu 1 bilhão, 1 bilhão 190. Cometa é a maior rede. Maior rede, tem 38 lojas. Sim. Foi anunciado, vamos ver como é que vai ser em maio, o que é que vai anunciar. Deixar aqui. Mas já para chamar alegria, o pessoal, né, do Cometa para cá. E a gente teve a alegria, né, de trabalhamos, prestamos consultoria para o Cometa por quase 2 anos, foi uma alegria muito grande. Então, e o que eu tô te falando aqui é o número anunciado. Sim, então eu não tô falando o número em off. E eu lembrei agora aqui que o dele é de 2023, porque eu bati um papo com o Nidalvano em 2024, ele falou do ano anterior. Então. Exatamente, que pega o acumulado, né? Aí vamos lá, mas isso aí é anunciado Brasil, sim, né? Sim. Então assim, e a fonte, aí aparece CB de todo mundo, né? Então lá, aqui no Ceará, em primeiro lugar, deu o Cometa faturamento de 1 bilhão 193, se eu não me engano. Em segundo lugar, deu o São Luís com 1 bilhão 120. Sendo que o São Luís ele tem loja de atacarejo, que são um mercadão, que você fatura mais, mas tem a margem menor. Sim. Então não é supermercado contra supermercado. E em número de loja o Cometa vai ter mais. E em terceiro lugar, deu o Frangolândia com faturamento de 1 bilhão e quase 1 bilhão e 100. Então hoje você já tem 3 gigantes acima de 1 bilhão. Que é uma coisa que o Nidalvano comentou, que ele falou assim... por mais que a gente receba aqui, aí veio tipo o Grupo Mateus pra cá, né, outros varejistas que são de fora, a gente tem um mercado muito forte cearense, eu achei isso impressionante. E isso aí é um dos focos exatamente do trade. E aí, se você pegar a Uniforça sozinho, ela fatura mais do que isso. Mais do que esses 3. Sim. Então é a força da associação, a força da união, a força do trabalhar em conjunto. Sim. Um pouco mais uma vez do clube. Do clube, né? Sim, mas assim, é interessante, eu vou falar um negócio assim. Tem gente que pensa que assim, essas redes de supermercado, que tem rede de farmácia, de vários outros segmentos, a pessoa cresce porque compra junto. Beleza, vai comprar melhor, sem dúvida. Sim. Mas o principal é o pessoal estar junto. Um vai aprendendo, um melhorou a gestão, aí o outro vai ajudando o outro. Outro melhorou na fachada, outro melhorou no layout, outro melhorou na precificação. Na inovação. E todo mundo vai crescendo junto. Sim. Então essas redes são fantásticas. São fantásticas. Sim. Então a Uniforça era a primeira, mas tem mais outra que está entre as 10 aqui. E o Sebrae foi fonte, naquela época começou a vir os grandes, foi fundamental para estar desenvolvendo isso, nesse trabalho. A gente falou das grandes, agora eu quero saber das que não deram certo. Por que o Pão de Açúcar está fechando? Por que a Rabelo fechou? Quero entender qual é a tua opinião sobre isso. Vai entrar o trade e vai entrar junto com o Mercadão. Olha, às vezes eu dentro de uma mesma rede. Sim. Lá você falou claramente de 2 bandeiras do São Luís. Mas assim, às vezes você tem uma loja, e tem mais de uma, que você tem uma loja ali na Beira-Mar e você tem uma mesma loja na Barra do Ceará. Sim. Aqui nessa loja, eu te falei que o maior desafio do varejo para vender é levar o cliente para a loja. Isso aí é conto, isso aí a gente tem que ter a gestão organizada. A gente mensura no varejo isso aqui pelo número de cupons fiscais. Quantos cupons fiscais eu tive esse mês? Rapaz, eu tive 1.000. Abri um concorrente, eu tive 900. Cai 10% do fluxo. Eu tenho que fazer o trabalho para levar o cliente para retomar. Sim. Quando cai o número, provavelmente eu caio a venda. Então eu tenho que levar o cliente para as 2 lojas. Talvez aqui nessa loja eu leve o cliente com a cerveja. Eu vendo com a long neck tal. E eu vá para a Barra do Ceará e eu puxo o cliente com a cerveja lata tal. A partir do momento que eu vou direcionar o produto certo para o cliente certo, que eu vou adequar a loja para do jeito certo, eu começo a ter resultado. Domingos, por que é que os de fora vieram e muitos estão voltando? Porque não conheci o cliente cearense. Não conheci o cliente cearense. Se eu pegar a melhor loja de faturamento aqui do Ceará e levar para São Paulo, ela não dá certo. A melhor de São Paulo e trouxer para o Ceará, ela não dá certo. Então, a pessoa tem que conhecer o falando de hábitos, então. Hábitos. Aí vamos lá, quer ver uma coisa na sua casa? Você compra pacote de arroz de quantos quilos? De 1 quilo ali. De 1 quilo, né? Sim. Pronto. O cearense só compra de 1 quilo porque ele quer o mais barato. Sim. O paulista só compra o arroz de 5 quilos porque ele também quer o mais barato. Aí você fala, como assim? Porque o paulista pensa assim, é mais barato eu comprar um pacote de 5 quilos do que comprar 5 pacotes de 1.
Sim. Porém, quando eu pego o cearense, ele também quer o mais barato, mas ele pensa diferente. Vou bem gastar R$35 no arroz, podendo gastar 6. Sim. Então, o que acontece? Você tem que conhecer o cliente. E o trade marketing, ele vem para isso. Para você saber, às vezes, dentro de uma mesma rede, que você, às vezes, pode colocar bandeiras diferentes, ou às vezes não. Você está sabendo montar a loja certa para o cliente certo. Vamos lá. Redes. Aí eu posso citar supermercado, farmácia que vem de fora. Muita gente saiu... Eu vou te falar qual era o número, por isso que veio tanto shopping para cá, tanta gente para cá. Esse crescimento de loja para cá, que aí eu vou exemplificar, que você pode pegar desde Drogazil, Mix Mateus, Atacadão, shoppings que vieram para cá, e você vê Porsche, várias marcas vindo para cá. Sim. Em 2007 começaram a mostrar assim, maior crescimento do Brasil, região Norte-Nordeste. Aí eu vou falar de supermercado. Crescimento do Brasil do supermercado em 2007, 4 ponto alguma coisa. No Nordeste, 19,7. Então, peraí, aqui no Ceará, aqui no Brasil é tanto. No Nordeste é 4 vezes, eu vou montar loja lá. Sim. Aí, por exemplo, falando de farmácia, que você tropeça. Ele olha ali o cenário e, caramba, tá tendo crescimento, eu vou pra lá. 4 vezes maior. Sim. Aí você olha assim, para montar a farmácia em São Paulo, quanto era? Isso é um número real. Era 1,5 milhão. Para montar a farmácia no Ceará, era 500 mil. Peraí, lá cresce 4 vezes maior, é 3 vezes mais barato. E é mais barato ainda. E o cara viu o potencial. Exemplo, aí eu não sei o número certo, mas tipo assim, a cada 100 mil habitantes de São Paulo eu tenho 10 farmácias. A cada 100 mil habitantes do Ceará eu tenho uma. Você vai pra onde? Por isso que veio tanto shopping, veio tanto supermercado, veio tanto de uma vez. Sim. Agora, o que acontece? Aonde é que esses caras erraram? Onde é que eu... Não é erraram, mas o desafio. Sim. Muitas vezes vieram para cá sem conhecer o cliente cearense. Os hábitos ali, sim. E aí, quem conhece, ganha. E aí, o cara que quem tem um trade vai estudar e saber usar. E eu vou te falar em caso absurdo. Tem um caso absurdo que eu disse lá no curso de trade que eu tinha esquecido. Sim. Eu não vou citar nome, tá? Mas vamos lá. Determinada marca de suco, nessa linha de suco. Sim. Fez uma ação, era assim, compre 4 sucos e ganhe uma raquete de tênis. Homem, quem é que joga tênis aqui no Ceará? Sim. Se você pegar o percentual, é muito pequeno, né? Vai fazer jogar o tênis na cabeça do outro, mas não joga. E aí eu trabalhava com uma marca aqui, e a gente fez uma ação que era diferente, era assim, a cada 4 sucos comprados, ganha uma... Era como se fosse uma sandália Havaianas, né? Ganhou a Havaiana da marca tal. E o cliente pagava adicional mais R$4. Quando o cliente pagava aqueles R$4, ele pagava o nosso produto. Você imagina que a raquete de tênis, por mais que você tivesse comprado barata, não saía menos de R$50. Sim. Então era um custo absurdo. E a gente fez. Rapaz, a nossa era um sucesso. E a jovem adolescente, ela queria uma rosa, uma vermelha, uma tal. Então, assim... O fato de não conhecer o cliente faz você trazer o produto errado. Verdade. Então você chegava na loja, aí a pessoa não tinha os produtos regionais fortes. Sim. Então, você chegava aqui, eu não posso falar na marca, né? Pode. Pode. Eu chegava aqui, por exemplo, líder de mercado absoluto, né? Ele trabalhou lá por 12 anos. O cliente queria ipioca. Você chegava na hora, não tinha ipioca. Sim. Ele queria o café Santa Catarina, não tinha. Aí o cara chegava, você tinha outras marcas do sul, mas não tinha a marca que o cearense queria. Então, quando você só em faltar aquilo que o cliente quer, você perdia muito. Sim. E aí eu vou te falar uma coisa, sem medo de errar. Hoje, o nível dos supermercados do estado do Ceará é referência para o Brasil todo. Você pode visitar o Brasil todo, que referências são. Se você for para São Paulo e para Brasília, você vai ter para aquelas lojas de muito alto padrão, um AAA, que já é um padrão mais empório, você tem referências lá. Mas o nível do varejo cearense é referência para o Brasil. Inclusive eu recebo visitas de fora, de gente, e é referência, todo mundo fica surpreso com a competência do empresário cearense. Isso é verdade. E uma coisa, tá falando sobre hábito, mas uma coisa que eu lembrei aqui, né? Lá na minha avó, até hoje ela tem a chamada que chama de despensa, né? De armazenar os alimentos e tal e tudo mais. E aí eu tava depois me tocando sobre essa questão de hábito. Na minha mãe, na minha casa já não tem mais, né? Mas a minha mãe também tinha despensa. E isso é um hábito da galera da época da inflação, né? Que você comprava os alimentos logo em quantidade maiores, armazenava
E aí, porque eu lembro, sabe do que? Quando tu comentou do arroz de 1 quilo. Aí eu tava assim, é verdade, porque eu compro arroz de 1 quilo. Porque eu só uso às vezes ali, uma vez ou outra e tal. Como mais é fora. Mas na época da minha avó, não, né? Armazenava justamente por conta do produto, que tava caro e tal. E isso foi realmente mudando nossos hábitos, né? Exatamente. E eu tava lembrando disso, sobre essa questão do arroz de 1 quilo. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que realmente focar no que o cliente... Exatamente. E tem que se antecipar para ir atrás de conhecimento, para entender as mudanças. Por exemplo, eu vou falar uma categoria que mudou muito. Antigamente, higiene pessoal, shampoo, condicionador, essas coisas todas, o cliente só comprava no supermercado. Sim. Hoje em dia, a farmácia ganhou parte dessa venda. Sim. Por causa do quê? Da praticidade. Volto a dizer, é a falta de tempo e busca por conveniência. Rapaz, eu vou entrar naquela loja todinha só para comprar um desodorante, rapaz, tinha na farmácia que eu resolvo mais rápido. Sim, verdade. Então, essa praticidade tem feito. Então, assim, independente do seu segmento, a partir do momento que você entende o que é que tem valor para o seu cliente, e você prepara a sua equipe de venda, você se prepara a sua equipe para estar entregando aquilo que tem valor para ele, nessa hora você vai ter resultado. E assim, o que fazia ter resultado no dia de ontem, hoje não faz mais, hoje o mercado mudou. Então você, por exemplo, vou falar de grandes lojas, hipermercado, tá aí Bandeiras, Extra, por exemplo. O Extra... O Extra tem mais não, acho. Não tem mais. O Extra era o hipermercado, era uma loja grande. Sim. E no fundo, era assim, você ganha tempo indo lá. Era assim, você encontra tudo num só lugar. Porque se eu pegar os primórdios, a pessoa para fazer as compras ia na feira livre, ia no açougue, ia na mercearia para fazer as compras. E o Extra você tinha tudo. Tudo no só lugar. Sei que hoje o cliente, sem ter tempo, ele fala assim, rapaz, isso aqui é mais ou menos o mesmo preço da outra. Daqui que eu rodo isso aqui tudo. Sim. Rapaz, Deus me livre e guarde. Então fazem uns 5 anos que eu rodava o Brasil e via nas convenções de venda, que a gente faz muita palestra para convenção de venda, e aparecia que essas lojas muito grandes caíam coisa de 10% o faturamento por ano. Aí você pega isso acumulado de não sei quanto tempo, uma hora eu tenho que fechar. Sim. Não tem ponto de correr, porque o cliente não tinha mais o tempo. Aí domingo, se o cliente não vai mais para a loja grande, vai para os atacarejos, verdade. Com a proposta de economizar. Porém, já vou te falar que esse mercado tá mudando de novo. Do atacarejo? Do atacarejo. Domingos, por quê? Você ia para o atacarejo e era assim, eu quero uma sacola, paga. Sim, paga. Eu quero cartão de crédito, não aceito. Eu quero ar-condicionado, não tem. Eu quero mussarela, por exemplo. Era uma peça desse tamanho, que uma peça desse tamanho é R$300. Sim, não fatiava, né? Não fatiava. Sim. Eu quero carne, compra a peça. Hoje em dia, essas lojas, elas estão assim, agora tem um fatiado, agora tem um tal. Eu tenho um cliente, grupo de loja de conveniência, que você paga uma long neck R$6 do supermercado. E você pagava 12 da loja de conveniência. Por quê? Porque já estava mofada. Era o serviço que ela vendia. Sim. Hoje eu fui outro dia num atacarejo, né, com um grupo de empresários, e aí tava lá, temos cerveja gelada, querendo ganhar a venda do Caramba, sim. Mas eles se revendem. Cara, aí tem que ver se esses atacarejos dessa forma vão conseguir manter a margem que tem para ter um preço baixo para o cliente falar, eu vou lá porque é mais barato. Porque se eles não conseguirem estar mais barato, o cliente vai voltando para o supermercado. Quando passa a crise, passa a inflação, o cliente volta para a proximidade sempre e o mercado dessa proximidade não passa. Agora cada um tem que saber o que faz. Se o cliente acaba indo para lá para ter preço, eu deixo de ter preço, aí é uma... veremos. E tu falou sobre praticidade, né? Depois o Lucão já bota aí a marca aí da Fast Pharma, que é nosso apoiador, porque tu falou praticidade de comprar desodorante e tal. A Fast Pharma, que a gente tá conversando aqui nos bastidores, né? É uma Dark Pharmacy que tá chegando aqui no nosso Ceará e que tem a promessa justamente de entregar isso, né? A questão da praticidade. Então lá é uma farmácia que não existe loja, então é totalmente digital, 24 horas por dia, e a grande promessa é que entregue em menos de 15 minutos. Ô, coisa boa! Tá todo mundo esperando aí. Galera, vocês que estão acompanhando aqui o Clube Cash, talvez no momento que eu esteja falando aqui já tenha até lançado já o app, viu? Que o app a gente vai lançar para quem faz parte lá da lista VIP, que é nossos Fast Friends, né? E vocês que estão cadastrados nessa lista, galera, vão ganhar 3 meses de frete grátis, né? Acesso prioritário ao app e ainda vai ganhar também ofertas exclusivas, né? Inclusive eles estão fazendo agora um quiz interativo para conhecer melhor os seus hábitos, os seus consumos, né? Qual produto você mais consome na farmácia para poder te entregar justamente o que a gente está comentando aqui, essa praticidade. E o grande diferencial que a gente está comentando aqui sobre diferencial e tudo mais é justamente esse, né? Que vai ser totalmente online, 24 horas por dia, principalmente eu, a gente tá falando de hábito, eu só compro digital. Dificilmente eu vou numa loja comprar alguma coisa.
que seja, sei lá, vamos supor, eu comprei recentemente agora meu suplemento, né? Então, dificilmente eu vou numa loja hoje em dia comprar, eu compro tudo pela internet. Então, chegando aí a Fast Pharma, com certeza também a gente vai comprar tudo online pelo app deles e vai ser bem legal. Um abração lá pro nosso amigo Júlio, lá da Fast Pharma. Tamo junto. Se cadastra aí no Fast Friend, o Lucão tá deixando aí o QR Code, é só clicar, fazer seu cadastro super rápido, acho que dura em torno aí de 5 segundos, né? Nome, meu telefone, vocês vão estar por dentro aí de toda a novidade da Fast Pharma. E voltando aqui ao nosso episódio, né? Agora eu queria entender, a gente falou muito sobre a questão de empresas que não deram certo, os diferenciais e tudo mais. E agora eu quero entender como é que eu crio um planejamento agora para eu poder vender mais. Agora vamos falar de realmente de estratégia de venda mesmo, de fato. Maravilha. Planejamento para você vender mais. Vamos lá. Primeiro, hoje a gente tem a maior feira de negócio do mundo, que é a NRF em Nova York. Ela vai passar 3 tendências que todo mundo tem que, falando assim, de uma maneira simplificada, são as 3 tendências que você tem que pensar no seu negócio, tá? Como é o nome da feira? NRF. NRF. Tá? Primeira tendência é automação, que é a Fast Pharma. Massa. Porque você está automatizado. Quando é que você vai tirar o pedido? Você está deitado na cama, no ar-condicionado, você vai lá e digita na plataforma e recebe em casa. Então, automação é uma grande tendência. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber se está dentro do seu negócio, por aí se vai, porque o cliente quer. Né? Aí você pega exemplo, os bancos estão assim, então, e por aí se vai. Segundo, pessoas e propósito. Então, segundo ponto, eu tenho que ter um time forte. Se o meu caso é loja, eu tenho que fazer uma experiência do cliente que encante o cliente, que seja incrível, que faça não só você comprar, mas você comprar e voltar. O que dá dinheiro para as empresas, o segredo da lucratividade não é fazer uma venda, mas é fazer o cliente voltar. Por isso que vale a pena, muitas vezes, eu comprar o concorrente para entregar para o cliente. Sim. Porque dessa forma, o que acontece? O cliente fica e traz lucratividade para a empresa. Então, o segundo ponto que é pessoas. E o terceiro ponto que você tem que pensar é efemeridade. Então, volto a dizer. Efemeridade é o quê? Velocidade das mudanças. Então, hoje... Uma vez, eu estava numa feira de supermercado, eu palestrei num evento Norte-Nordeste Supermercado. Quando eu saí, chegou um empresário e veio atrás de mim e falou assim, Domingos, esse empresário nessa época, ele faturava uns 10 milhões, que para hoje devia ser equivalente a uns 30 por mês. E ele falou assim, Domingos, sabe quando eu comecei a crescer? Quando eu fui no evento, eu ouvi uma frase. Aí eu, me diga logo que frase é essa? Né? Ele falou assim, não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. O rápido que ganha do lento. Não é o grande que ganha do pequeno, é o rápido que ganha do lento. Então, assim, você tem que ser rápido em implementar, em inovar, em fazer diferente, em trazer o novo para o seu consumidor. Isso vai fazer a diferença. As empresas ágeis e saberem se adequar à mudança, as flexíveis. 3 grandes tendências. Domingos, como é que a gente começa a planejar a equipe de venda? Primeiro passo, a gente tem que arregaçar as mangas para conhecer como estão seus resultados. Como é que foi seu resultado no último ano? Cresceu aonde? Caiu aonde? Caiu por quê? Aonde está crescendo, cresceu por quê? Já tem que ter métrica. Já tem que ter métrica. Não, o primeiro ponto para qualquer trabalho de consultoria é o diagnóstico. Então, o primeiro mês de qualquer trabalho que a gente entra na consultoria é fazer o diagnóstico para entender. Porque aí você vai ver, olha... E aí a gente faz 3 coisas na consultoria, tá? Primeiro, a gente faz um trabalho de inteligência de mercado, né? Então... que as grandes multinacionais têm a gestão, têm uma inteligência de vendas, a gente faz trabalho de inteligência de venda, a gente vai entrevistar as lideranças da empresa para entender a situação, e a gente vai visitar o mercado, vai conhecer a operação da empresa e a operação na concorrência, para a gente, em cima desse tudo, a gente fazer um plano de ação, para a gente poder começar a trabalhar no planejamento. Mas vamos lá, primeiro, vamos falar de resultado. O que é que está crescendo? O que é que está caindo? O que é que está crescendo por quê? Então, seriam as tendências ali, né? As tendências, mas assim, se você não tiver os números na mão, esse negócio de você só olhar por cima, eu vi, antigamente as empresas, você ia falar de venda, só falava faturamento, é para faturar 5 milhões, faturou 5 milhões, ok. Hoje em dia esquece, meu amigo, quem olhar só assim, tá fadado ao fracasso. Eu tenho que olhar, faturou, ok, mas com qual margem? O que é que tá... Porque às vezes, você falou de supermercado, né? Às vezes a pessoa tá ganhando dinheiro no FLV, que é fruta, legume e verdura, e tá perdendo no açougue, tá ganhando no açougue, e tá perdendo na mercearia. Então eu tenho que saber o que é que está me ajudando a ganhar dinheiro e o que é que não está. Então assim, essa gestão, ela tem que estar alinhada. E com a equipe de venda é a mesma coisa. Hoje não tem mais espaço para o tirador de pedido. O tirador de pedido é aquele cara que só vende quando tá em oferta. Sim. É aquele cara que às vezes você tem um mix de produto de 200 itens, o cara só vende os 2 mais barato. Então assim, hoje a gente tem que ter indicador, tem que saber os itens por venda, tem que saber o que é que tem margem.
Geralmente, falando assim de uma maneira simplificada, vamos falar de farmácia agora, então. Que é um mercado bem competitivo, inclusive, né? A gente viu que tu comentou sobre a Drogasil, né? Eles chegaram com tudo, e uma coisa assim que, não criticando a outra marca, né? Que é a Pague Menos, que é a nossa rede aqui. Inclusive, tô doido pra trazer o Deus Macris aqui pra contar a história dele, que é uma história incrível. Mas assim, a Drogasil chegou com um diferencial que eu vi que agora a Pague Menos tá começando a mudar, viu? Em relação a questão, tipo assim, aquele totemzinho que você fica vendo o preço, né? Eu vi que só a Drogasil tinha. Agora a Pague Menos também tem. Então isso é top pro nosso mercado. Eu vou te falar que o diferencial deles, eles entraram com trade. Tá? Trade. Sim, que é o nosso... tá aqui, inclusive, pra gente falar mais a fundo sobre isso. Trade. Sim. Vamos lá. Entendendo os indicadores, os números, a gestão, quem não tem hoje tem que ter, senão não sobrevive. E muita empresa ainda não tem, viu, Domingos? Muita gente não tem. Então, se eu olhar assim, eu faturei 1 milhão, mas se você faturou 1 milhão com a margem e tal, às vezes o cara tá tendo prejuízo. Sim. Então, assim, não adianta mais. Você tem que ver a margem, tem que ver a categoria, o que é que lhe dá dinheiro, o que é que não dá. O que é que você está dando brecha para o seu cliente e comprar no concorrente. E aí você tem que ter uma estratégia para você ter na linha disso. Então, vamos lá. Existe uma definição de liderança que é assim, liderança é você bater meta através da equipe do jeito certo. Esse é um conceito até que vem da... Virar BF, papel aqui já. Né? Liderança é você bater meta através da equipe do jeito certo. Depois que você fez esse estudo, você vai definir as metas prioritárias para ter resultado. Depois que você definiu as metas, a estratégia, o foco da empresa, você vai engajar as pessoas com o resultado. Então a gente vai engajar. Até muitas vezes na consultoria, quando a gente bota... Quando você vai fazer um evento para muita gente, você sempre posta, né? Tem gente que pensa que o negócio é palestra, mas ali é a ponta do iceberg. Sim. Tem toda uma gestão, a estratégia por debaixo. Né? E aí você vai engajar as equipes com aquilo. Depois você vai controlar resultado, que é da administração. Você vai controlar para desenvolver uma meritocracia. Hoje é outra coisa importante. As empresas não crescem em meritocracia. Então, assim, você tem que saber valorizar quem está trazendo resultado para a empresa. E você, ao mesmo tempo, tem que criar uma cultura de cobrança. Eu acho que as empresas pecam até mais no acompanhamento do que no resto. Então, você tem que reconhecer, você tem que cobrar. Tem que ter uma cultura de resultado. Quem não tiver isso, não vai ter resultado. E você tem que ter gestão para agir corretivamente onde você não está dando certo. Tá? Então, você vai estruturar isso aí, essa gestão, para você ter resultado. Se eu falar da Drogasil... Ela criou uma coisa que a gente tem em praticamente todos os mercados, que ela vai criar um trabalho de uma remuneração por qualidade. Então é como se fosse assim. Eu pensei que tinha falado de estacionamento, que tá em alta, né? Porque o Alfredo Soares comentou que a grande lance das farmácias é a comodidade. E tipo assim, você percebe que a farmácia às vezes é pequena, mas tem um estacionamento grande, que o pessoal tá passando, porque às vezes muita gente não vai pelo preço, vai para assim, eu tô aqui, pronto, vou chegar aqui, vou estacionar, vou comprar e vou sair. Aí você voltou naquela Tereza de novo da conveniência. Você vê a vaga no seu caminho de casa, eu vou resolver logo aqui. Não vai pelo preço. Exatamente. Sim. Mas assim, um grande foco deles, assim, que é de todos os mercados, é o qualitativo. Sim. Qual é o foco? Não é vender. É vender, atender bem para o cliente voltar. Então assim, você tem uma remuneração. Quando o cliente bota que tá feliz, tem uma carinha feia, uma mais ou menos uma feliz. Sim, o do NPS lá. Quando você bota a carinha feliz, você tá feliz, você vai voltar. Então esse é o propósito. Na hora que você bota a carinha feliz, todo mundo tem remuneração a mais. Na pesquisa lá, né? Aí a pessoa vai te deixar até o carro, a pessoa vai lá rápida, a pessoa faz isso e tal. Sim. Se botar a carinha mais ou menos, né, médio, corta a bonificação de todo mundo. Sim. Então, e aí não interessa se você foi atendido por A, B ou C, tá com a marca no peito, tem que seguir, né? Sim. Então, assim, você vai... É uma estratégia que você vai fomentar. Volta naquele ponto, volta até no ponto da cultura de resultado, né? Exatamente. E se você bota a cara feia, você dificilmente vai voltar. Foi mal atendido, você vai para outra concorrente. Sim. Né? Então, se for, você mexe na remuneração. Então, essas estratégias de remunerar por valor, eles têm um foco disso, mas não só eles, várias empresas têm. Sim. Mas, assim, esse foi o único concorrente deles, praticamente, que veio de fora e ficou. Porque no passado vieram outras de São Paulo que vieram... Big Ben, né? Primeiro vieram as ali de São Paulo. Veio de São Paulo, acho que Drogaria São Paulo. Veio e voltou. Sim. Veio de novo, voltou. Sim. Depois veio a Big Ben, que era a líder no norte. Ela veio, viu a Pague Menos. Voltou. Meu amigo, ninguém dava para Pague Menos não, meu amigo. E essa foi a única que veio para ficar. Mas se eu for falar só de um ponto,
ela trabalhou muito bem em relação ao atendimento e as estratégias de trade para remunerar a equipe em relação a isso. E isso é uma grande tendência, o trade market faz isso. Sim, mas outra coisa, até falando, voltando a questão do trade que a gente comentou um pouco. Assim, de forma bem objetiva, o trade são estratégias? Trade market? Não, o trade é assim, você tem o market, tem vendas. Sim. Certo? O trade fica no meio. Tá? Certo, market venda, o trade fica aqui. No meio. Então, certo. se você imaginar o trade no meio. Então, vamos lá. O trade vai executar a estratégia de marketing junto com a estratégia de vendas. Então, o trade que vai ver numa linha, ele vai dar qualidade à venda. Certo. Então, você falou lá, eu tenho 2 lojas do próprio São Luís, certo? Mas, ou de outra loja do Nidoboc, qualquer outra loja. Sendo que ele tem uma loja no Maracanãú e o Nidoboc tem uma loja no Montese e ele tem outra loja em outro local. Nessa loja aqui, pode ser que um carro-chefe, para eu trazer o cliente, seja a padaria. Então, posso ser que eu tenha oferta interna, eu tenha isso lá de diferencial, eu tenho o ponto A, B e o C. E pode ser que nessa outra loja do Montese, o meu diferencial não seja esse tal. Então, ela vai trazer a estratégia certa para o cliente certo. Às vezes aqui, eu preciso de determinado perfil de atendimento nessa loja. Nessa aqui é outra. Eu tenho idoso, eu tenho um consultor de atendimento para atender lá, eu tenho isso, aquilo outro. Sim. Nessa loja aqui, o pessoal valoriza muito. Nas duas, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu tenho um prato pronto. Nessa aqui eu tenho um mix completo. Nessa aqui não, o cliente é mais simples, eu tenho um caldo. Então, ela vai adequando o nível de serviço e a estratégia certa para o cliente certo. É como se fosse, inclusive, lojas individuais. Exatamente. Que não replicam mesmo a mesma estratégia. Hoje o varejo está tendo isso, mas isso vem da indústria. Porque era assim... Loja de 1 a 4 checkouts, eu vou atender na indústria. É para ter esse item. Não é para vender a mais, porque não gira lá. Às vezes, por exemplo, olha a diferença do cara não ter trade. Vou falar de iogurte, tá? Você tinha um mix de iogurte de 300 itens. Aí ele chegava para vender num supermercado pequeno e a pessoa ia vender, às vezes, um iogurte grego de uma unidade, que uma unidade saía R$9 a unidade. Então, assim, podem ter exceções, mas às vezes aquele produto vencia. E você é da indústria, tem equipe de venda. O varejista ficava com raiva da marca e depois pedia para você trocar. Então, cabe à empresa ter uma inteligência de trade para falar assim, nessa loja é para você vender isso aqui. Polpa, garrafinha, garrafão, tal. Esse aqui é o mix para essa loja. A venda lá é assim, a visita é semanal, a estratégia é essa. Quando você vai para uma loja grande, mais de 10 caixas, o mix é esse. O que vai vender é isso aqui. O foco é esse. Você vai direcionar para cá. Quando você vai para uma loja de atacarejo, é outro. Isso foi uma mudança que aconteceu, na verdade. Isso, na verdade, esse trade, desde 2005, os líderes de mercado já tinham. Desde mais de 20 anos. São. Exatamente. Começaram a dar qualidade para a venda. Hoje, qual é a grande realidade? Hoje, pequeno, médio e grande, para sobreviver, você tem que ter. Você vai dar qualidade para a venda. O trade market eu posso usar para qualquer negócio? De certa forma, você pode. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, vai para tudo. Então, por exemplo, eu tenho um curso de trade marketing, ele faz quase há 20 anos, uma vez por ano. Uma vez por ano. Antigamente vinha só indústria e distribuidor. Hoje vem indústria, distribuidor, varejo, o que você imaginar. Se eu pegar plano de saúde, ele tem uma estratégia, por exemplo, eu vou falar no grosseiro, tá? Ele tem uma estratégia para você prospectar, captar e vender para a empresa. Você tem uma estratégia para você vender para a pessoa física. O trade tem uma estratégia para fazer o corretor de plano de saúde vender a corretora dele. Então, cada um você vai tendo uma estratégia. Eu vou falar de uma maneira assim, meio que... Eu vou vender um plano de saúde, se eu for vender individual, pode ser que eu vá para o lado de fora, de determinado hospital, de determinado plano, de uma UPA, por exemplo, e tal, e panflete lá, e o cara fala, rapaz, eu vou querer aqui. Sim. Se eu for vender para uma empresa que tem 200, 300 vidas, 500 vidas, eu vou bater lá no RH, eu vou fazer, às vezes, vou visitar ela por 1 ano para fechar, mas quando fechar, é 300 vidas. Mas aí é um perfil de atendimento diferente, é uma abordagem diferente, é um nível de negociação diferente. E aí eu tenho que adequar. E hoje o trade, por exemplo, você vai ter uma estratégia para pessoa física, uma estratégia para tal. Você vai ter uma estratégia para empresa, para pequena empresa, uma para média, uma para tal. Os indicadores que você vai ter, a gestão que você vai acompanhar diariamente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma distribuição para o mercado pequeno, ó, eu tenho que ter 10 visitas por dia. Se eu vou pegar um cara de grandes contas, não, basta você visitar, eu preciso na semana que você visite para 3 hospitais.
Sim. E por aí se vai. Então, trade são estratégias. O trade você vai ter uma estratégia por canal de venda Sim. ou por momento de venda do consumidor para você ter resultado. De maneira geral, a gente tem que fazer você vender mais para o mesmo cliente. A gente ia falar da farmácia, né? Sim. Hoje, você vai na farmácia, sempre o medicamento está lá no final. Até você chegar lá, você fala, ô, rapaz, um desodorantezinho, ô, rapaz, uma fralda, ô, rapaz. Eu cheguei a dar uma palestra há uns anos atrás com Deusmar de Queiroz. Fora que hoje, para você, inclusive, pegar aquela medicação lá, você dá seu CPF e já sai um negocinho de tipo assim, tem desconto da coisa. Exatamente, sim. Exatamente. E eu dei uma palestra com Deusmar de Queiroz, no mesmo evento. Eu fui palestrante e ele também foi, né? E ele falou assim, hoje, apague menos, nós somos o maior vendedor de quibbom do Brasil. Rapaz, incrível, né? Porque é uma categoria de conveniência. Você vai para comprar o remédio, mas na hora que você vai voltar, ele tem um mix, está exposto, e pela disponibilidade, o cliente compra, né? Então as empresas têm que fazer isso. Geralmente, o produto que você leva o cliente para a loja te traz menos resultados. Você tem que saber vender mais para o mesmo cliente. Hoje, até restaurante a gente tem isso. Hoje, a gente trabalha dentro de restaurante de grandes redes, né? O garçom tem que saber valorizar o mix que você tem no cardápio. Sim. Aí trabalha o garçom para vender entrada, para vender o mix, para vender de uma maneira que você venda mais para o mesmo cliente, você seja ágil e assim você tenha resultado. Antigamente você podia atender de qualquer jeito que ia. Hoje, com a concorrência que está, só vai crescer e sobreviver as empresas que têm gestão, que vão profissionalizar e que vão implementar o trade marketing. Mas isso é verdade. A gente vê essa mudança em tudo, na verdade, em todas as empresas, porque, como você comentou, naquela época realmente era de qualquer jeito. Qualquer jeito. Você ia para um restaurante, não era bem atendido, não Parece tinha essa preocupação. Por favor de vir ele atender, né? Não tinha essa preocupação. E eu acho que isso é fundamental, claro, por conta dos hábitos que a gente tem isso, mas eu acho que muito por conta da concorrência, né? Que a concorrência vem, traz aquele diferencial, se você não se adaptar, mudar. Exatamente. E aí, a diferença da pessoa que atende, né? Sim. Hoje, quem vai atender para vendedor para você pensar na equipe? Tem um exemplo muito legal. O cara disse que foi comprar uma moto, pesquisou, foi comprar um capacete. Tinha comprado a moto, foi comprar um capacete. E descobriu que o melhor capacete que tinha no mercado era um capacete de R$3.000. O cara vai na primeira loja. Quanto é o capacete? R$3.000. Quanto é o capacete? Foi na outra, 3.100. Aí foi na outra, quanto é que é o capacete? Não, 2.900. Aí quanto é que é o capacete? 3.000. Aí ele chegou na loja, o vendedor olhou para ele e falou assim, qual é a sua moto? Aí o cara falou assim, é a Harley Davidson. Ele falou assim, não, meu amigo, você não precisa desse capacete, não. Você vai na Harley Davidson, você vai andar mais ou menos 120, 150 no máximo. Esse capacete aqui é para quem tem moto que vai andar 250, 300, a Kawasaki Ninja, moto grande e tal. O seu capacete é esse aqui. E o cara falou, rapaz, eu senti confiança no atendimento dele. Sim. E na hora que você sente confiança, você volta, você sai dessa briga de preço e você começa a fidelizar o cliente porque você tem uma equipe preparada. Isso está em todos os mercados. Acho que o cara foi na necessidade dele. E às vezes é um detalhe. E aí eu vou falar, vou citar aqui. Fui comprar um chuveiro agora. Sim. Né? Fui lá no Normatel comprar o chuveiro. O cara foi lá, vendeu o chuveiro é esse aqui. Na hora que foi pagar, pra você ver como o detalhe faz a diferença. Ele olhou pra mim e falou assim, Domingos, faz o seguinte, leva esse adaptadorzinho aqui, custa R$5, R$10. Mas eu falei assim, por quê? Porque às vezes, se você não tiver instalado com o adaptador, a garantia ela não quer cobrir a garantia por causa do adaptador. Então faça o seguinte, leve e instale com ele. Caramba. Eu não lembro, mas vamos supor que o chuveiro fosse 300. R$5 não é nada. Assim. Mas aquele cuidado do atendimento faz falar assim, rapaz, eu gostei de comprar aqui. Sim. E esse ajudar a vida do cliente, aí isso a automação a internet não faz. Sim. Então, se não for para a automação, tem que ser pela experiência, tem que ser pelo serviço. E o serviço, gente, faz a diferença. Sim. Por isso que você tem que ter. Agora, muita gente não quer ter resultado em venda sem preparar a equipe de venda. Então, assim, é difícil você ver um atleta que fala assim, o atleta vai ser campeão sem treinar. Não existe. Mas tem gente que quer vender sem preparar a equipe de venda. Então, dificilmente vai ter. E a gente vai entrar num tema agora que tu falou aí, que tá comentando aí, tanto do lance do cara do capacete quanto da Normatel, que é no lance do vendedor, né? O primeiro ponto que eu sempre te pergunto aqui no podcast, a gente consegue contratar bons vendedores ou a gente forma bons vendedores da nossa empresa? Maravilha. Os dois casos, tá? Os dois casos. Porém, eu queria te falar que para você ter hoje, o maior desafio das empresas é gente, né?
Então, assim, hoje Sim. está desafiador. Mas o pessoal que como o clube quer sabe, que a gente pensa assim, qual é o desafio? Desafiador. Sempre é pessoa, sim. Mas principalmente essa geração, eu diria que está um pouco mais desafiadora. Sim. Hoje, a maior parte das empresas que perduram, elas vão ter uma coisa em comum de formar gente dentro. Formar gente dentro. E vou citar porque é a prática. A primeira vez que eu vi isso e depois fui ver que faz muito sentido. Eu estava na cervejaria e falaram assim, Domingo, só tem uma forma da pessoa ser promovida aqui dentro. Qual é? A pessoa formando outra para ficar no lugar dela. Certo. Então, o supervisor formava de baixo. Aí quando ele formava de cara, o cara ia promovido. Sim. Aí esse aqui era promovido para gerente. Criou uma cultura de formação interna. Tive várias multinacional de empresa grande, tudo isso, cultura de formar gente dentro. Você sabe que sabe de um assunto quando você ensina outro. Você criou, E você quando vai ensinar e não sabe, você descobre que não sabe. Então quando você cria uma cultura de formação, você começa a desenvolver. Hoje eu te falo sem medo de errar. Os líderes de mercado têm a cultura de formar gente dentro. Você pode contratar e deve contratar bons profissionais. Porém, a sua empresa tem a obrigação, para ter uma cultura de gente eficiente, a cultura de formar gente dentro. Então isso tem que fazer parte da sua cultura. Eu não vou citar nome, mas eu tenho várias empresas para falar. O gerente daquela rede, todas sabem valorizar a prata da casa. Agora o que acontece? Qual é o maior problema deles? Às vezes a pessoa é muito boa, ela é muito comprometida, ela é muito boa para entregar o dela. Mas quando ela vai liderar a gente, não adianta o trabalho dela. Ela responde pelo trabalho de 20. E ela nunca foi treinada para liderar equipes para resultado. Então, esse desenvolvimento de lideranças e médias lideranças, que é o maior desafio das empresas. E aí, nessa hora, elas têm que trazer gente de fora. A gente faz muito isso nas empresas. Sim. Mas se não for, a gente tem outros caminhos, mas para formar as lideranças, para liderarem, para desenvolver gente. Hoje, esse média liderança, apesar de falar em pessoas, mas o desenvolvimento, o resultado da equipe é reflexo do trabalho do líder. Então, a partir do momento que eu desenvolvo os líderes, líder e as médias lideranças, eu desenvolvo a empresa toda. Então, isso é o grande desafio das empresas hoje. Massa. E aí, como é que eu identifico um bom vendedor? Já que a gente... Ou a gente forma, mas a gente, como você comentou, a gente consegue trazer do mercado. Mas como é que eu identifico o cara que ele é um bom vendedor? Olha, um grande problema que às vezes empresas têm é, às vezes, o RH está separado de vendas. Então joga a responsabilidade do RH para contratar, mas não falam para o RH qual é o perfil que tem resultado, como é que é. Sim. E por aí se vai. Então assim, um primeiro exercício que eu ia falar para fazer é o seguinte, ok, você tem uma equipe de venda. Da sua equipe, qual é o perfil que tem trazido resultado? O que é que eles fazem que os outros não fazem, que se os outros fizessem, iam ter o resultado que eles têm? O que é importante para se ter resultado? E eu começar a listar. Sim. E passar esse perfil para o RH direcionado para ter uma preferência para isso. Sim. Uma outra coisa, depois de ter definido esse perfil, passar para o RH, antes da contratação efetiva, ele passar na mão do supervisor, do líder direto, para ter aquela afinidade e dar o ok, para não dizer que é responsabilidade do RH. Quando vendas e RH começam a trabalhar em sinergia, o foco para resultado é maior. Segundo, aí é processo de novo. Pegou Sim. mais ou menos o perfil que a empresa queria. Sim. Show de bola. Próximo passo. Como é que é a integração? Tem gente que joga o vendedor, vai lá, e às vezes nessa hora que está lá o novato, você foi lá ser atendido, foi mal atendido, você não volta mais naquela empresa. Sim. Você tem uma experiência ruim. Seria um onboard. Exatamente. Sim. Né? Mas e o acompanhar para dar um feedback no começo para aquela pessoa. E aí, eu vou te falar o maior gargalo das empresas, que isso é o que a gente faz muito dentro da consultoria, mas é o gargalo das empresas. É acompanhamento de resultado. Tem que dar feedback. Você tem que chegar lá e elogiar a pessoa. Olha, uma criança recebe 4 nãos para levar um sim. Qual é o problema que a gente tem quando ela vira chefe da equipe de venda? É campeão para puxar a orelha, mas não sabe reconhecer um bom trabalho. E às vezes, o que você precisa fazer para a sua equipe de venda é multiplicar as boas práticas. Aí eu vou dar um exemplo. Eu estava na concessionária de plano de saúde. Vamos botar aí, equipe de venda com uns 60 pessoas. Certo. Aí você imagina, tinha gente lá com 6 meses que não batia a meta. Chegou a novata e bateu meta. Né? Primeiro mês que trabalhei com o governo, bateu meta. Bora, amiga. Eu fui lá, bora, diga aí o que foi que você fez. Você mal chegou aqui, já chegou batendo meta, diga aí o que foi que você fez. Ela falou assim, olha, lá na minha casa quem tá trabalhando sou só eu, meu marido tá desempregado. Quando eu saio aqui do trabalho, eu todo dia naquele horário de pico, 5, 6 horas,
Eu ia com meu marido lá pro terminal de ônibus e a gente ficava panfletando, plano de saúde. Panfletando. Primeira semana não veio nada, segunda semana não... E aí pagou do nosso bolso. Segunda semana não veio nada, terceira semana não veio nada. Quando foi a última semana do mês, a gente começou a receber ligação para negociar. E com isso, a gente fechou a venda. Pô, o que foi que ela fez, cara? Ela teve atitude. Sim. Ficar parado esperando o resultado cair do céu, eu acho que é o maior gargalo que tem hoje. Sim. Né? E viu que também tinha boleto pra pagar, né? Exatamente. Tinha motivação exatamente. ali. Sim. E aí, naquela que teve atitude, que foi plantar, o maior mal do ser humano é querer plantar sem colher. E aí ela foi lá e começou a panfletar, e começou a negociar, ela foi atrás, ela caçou e tal. E também, provavelmente, ela foi evoluindo a abordagem dela da primeira semana para a terceira também. Sim. E ela plantou. Quando você é o líder, você está numa equipe de venda com 60. Nesse caso, foi a gente da consultoria que fez. Sim. Mas a gente treina o líder para fazer isso aí. E fala. Os outros 59 que estão lá falam assim, eita, rapaz... Você tá vendo que ela foi atrás da venda, ela saiu da zona de conforto, ela foi atrás da venda, enquanto eu tô aqui no bate-meta, será que eu não tô parado aqui esperando a venda cair do céu? E hoje isso você tem em todos os mercados. Aquele que ficar parado esperando a venda cair do céu não tem resultado. Você tem que ser proativo, você tem que caçar o cliente. Onde é que seu cliente está? Você tem que estar lá. Você tem quantas ligações você fez? Você foi atrás de quantos clientes? Então essa postura proativa da equipe de vendas é uma coisa que você tem que ver. Se você chegar numa empresa hoje, que na semana do fechamento tá tudo na paz, tá errado. Equipe de venda, por mais que você vá trabalhar para bater a meta diária todo dia, o fechamento, venda é que nem corrida de cavalo, ganha que dá aquela porrada no final. Sim. Então é fundamental aquele senso de urgência, aquele foco, aquele compromisso com a meta. Isso faz parte de uma equipe de venda que bate meta, de uma empresa que cresce. Então é fundamental que você tenha um resultado, você tenha uma cultura de resultado em venda, que isso vai fazer você crescer. É verdade. Que aula, viu, galera? E a gente entra aqui num detalhe que é o seguinte, até pra gente fechar esse lance dos vendedores. Qual os segredos que tu acha de grandes vendedores que tem? Qual o segredo que eles têm? Você comentou da atitude, eu acho fundamental, né? Mas qual seriam os outros, assim, atributos que ele tem para ele ser um grande vendedor? E outra coisa que já entra outra. Dá um livro isso aí, né? E já entra outra pergunta, ó, que é o seguinte: eu já percebi que isso tem erro de muita empresa, que é o seguinte: o cara ele é um bom vendedor, aí ele tá vendendo muito, tá batendo meta, aí o empresário vem e eleva ele para gestor. Que é outro erro que eu já percebi que o pessoal tem. Vamos para a primeira, né? Vamos lá, atributos de um bom vendedor. Vamos lá. Primeiro, vou tentar simplificar aqui, porque dava sim, dá um livro, sim. Primeiro, é a acolhida. Acolhida. É o jeito que você recebe o cliente. Recebe, entra na postura, sabe? Entra na postura profissional da pessoa. Olha, Domingos, como assim? Como é que você está falando que começa da postura? Acolhida. Tem determinado local, ótica, que eu vou lá, e senhor, seja bem-vindo, doutor Domingos, como é que tá o senhor? Seja bem-vindo, como é que tá a família? Sente aqui, por favor, um cafezinho. Olha aqui, rapaz, eu vi sua foto, sua filha tá tão grande, que coisa maravilhosa. Esse cara tem uma ótica. Cara, eu vou te falar, é uma acolhida tão grande que, assim, eu não entrei pra comprar uma coisa, eu falei assim, me deu uns 2 óculos desse aí, sabe? Porque você se sente acolhido, se sente especial. Então essa recepção com um sorriso, ser vendedor, primeiro o cliente compra você, pra depois comprar o produto. Então essa é a primeira coisa, postura, você entra na loja com gente feliz, é diferente. Sim. Então, a acolhida é o primeiro ponto fundamental para ver. Postura. Às vezes você chega na loja, você tá lá 5 minutos, ninguém atendeu. Ou você tá lá, a pessoa tá no telefone, ou você chega, ela chega com uma postura seca, olha para você e fala assim, bom dia. Não é o que ela fala, mas é o como fala. Então essa acolhida seria o primeiro ponto fundamental. Segundo ponto é entender a necessidade do cliente. Porque você chega lá e fala assim, eu quero comprar uma TV. Aí o cliente vai lá e pergunta, qual é a diferença dessa TV aqui? Uma é R$3.000, outra é 2.000. Qual é a diferença? Aí o vendedor vai lá e fala assim, R$1.000. Aí fala assim, poxa, não entendeu nada.
sabe? Ele tem que chegar e falar assim, opa, doutor, tudo bem? Ai, você quer uma TV? Ai, qual o tamanho? O que é importante pra você numa TV? É pra ficar na sala, no quarto, né? É pra falar, ai, que coisa boa, pois maravilha, deixa eu te mostrar aqui. Aí ele vai lá e fala assim, olha, tudo bem? Eu tenho essa TV de 2000, eu tenho essa aqui. Você falou que é da sala, que você gosta muito de assistir, levar a gente pra lá. Olha, de alta qualidade, essa aqui tem uma definição que ela é acima de 4K. Ela tem a coisa tal, ela tem a coisa... Deixa eu mostrar pro senhor. Essa aqui é a diferença que tá aqui, ó. Essa aqui é uma TV muito boa também. Mas a diferença dela é que ela não tem um acabamento tão bom. Você pode ver na qualidade que tem. Se você é mais barata, é excelente opção. Mas essa aqui, ela é campeã. Então, na hora que ele entende, ele vai saber abordar certo. Então, Domingos, qual é o segundo erro, o acerto? É a sondagem do problema do cliente. Porque se você não entende o problema do cliente, você não vai saber oferecer da maneira certa. E isso vale para o varejo, também vale para a distribuição. Domingos, como é que vale para a distribuição? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui simples. Trabalhei para várias indústrias, mas indústria... Detergente. O cara ia lá, o vendedor ruim, chegava para tirar o pedido pro supermercado e falava assim, ei, eu tô botando aqui 2 caixas de cara de detergente. Mas para você ver a diferença que faz a diferença. O vendedor bom falava assim, doutor, eu tô colocando para você 2 caixas de cada, mas o de maçã e o de coco, que são os que vendem mais, eu vou colocar 5, para não ter perigo de faltar para você, para não dar ruptura, porque são os que mais giram. Então era um detalhe, porque ele entendia o problema do cliente e ele era solução. Sim. Então os vendedores que têm resultado, eles são a solução. Eles sabem o que vende e sabem orientar o cliente. Se ele não fizer a sondagem inicial, não souber do problema do cliente, ele não vai saber vender. Então, falei da apresentação da acolhida, falei do entender o problema do cliente, falei do conhecer para ter a solução, e eu vou falar só de um outro ponto, não podia passar muito tempo falando de técnica de venda com vocês. Mas o outro ponto é o pós-venda. Sim, o pós-venda. Tem um caso muito interessante de um cara que foi, o nome dele é Joe Girard. Esse cara foi o maior vendedor de carros do mundo. Ele passou 13 anos no Guinness Book como o cara que mais vendia carro do mundo. E ele tinha uma prática. Ele, na época... Como é o nome dele? Joe Girard. Você pode botar... Só botar assim, o maior vendedor de carro do mundo. Né? É Girard, com G, né? Certo, Girard. Você pode botar no Google que vai aparecer lá. Sim. Eu vou falar de 3 coisas do cara aqui, porque esse cara é campeão, vai. Esse cara chegou na loja de carro, falou assim, olha, eu vim aqui, eu queria um emprego. Aí chegaram na loja e falaram assim, tem emprego não, meu amigo. Aí falou assim, rapaz, eu queria um emprego. Pô, vamos fazer o seguinte, enquanto teus vendedores estão aí parados, esperando o cliente cair do céu, eu vou caçar cliente. Se eu caçar e vender, você me dá comissão? O cara falou assim, tu tem que pagar se eu trouxer um carro para vender. Ele tá fechado. Primeiro caso para ver no dia de hoje, tem que caçar, tem que prospectar. Aquele que ficar na loja parado, esperando o cliente cair do céu, dificilmente vai ter resultado. Isso é prático, eu vou dar um exemplo prático. Se eu pegasse talvez há 10 anos atrás, você tinha 3 lugares para comprar aqui em Fortaleza. Ou você anda em Iguatemi, no Norte Shopping ou no centro da cidade. Hoje, quantos shoppings você tem? Verdade. Quantos shoppings você tem? Então dividir o público, e ainda tem a internet, né? Então quem tiver equipe de venda parada, esperando o cliente cair do céu, não vai ter resultado, não vai bater meta. Então se profissionalize hoje, não deixe para amanhã não, que amanhã pode ser tarde. Segunda coisa, ele falava assim, a frase dele, olha que frase fez, fala até isso aí nos cursos, cara. Planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. Planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. Tem gente que quer conhecer, ter resultado assim da sorte, sem planejamento, Amigo, para fazer um puxadinho, você tem que ter um planejamento. Senão você levanta um puxadinho e fala assim, eita, esqueci a janela. Aí você tem que quebrar tudo. É retrabalho toda hora. Então tem que se planejar e tem que ser organizado. Um vendedor que bate meta, ele chega de manhã e fala assim, rapaz, como é que eu tô em relação à meta? Rapaz, eu tô bem, eu tô mal, preciso melhorar. Pera aí, eu tenho 5 orçamentos para fechar. Se eu fechar esses 5 aqui, dão 60 mil reais. Bora, eu vou arrochar. Tem vendedor que é desorganizado, ele vai lembrar que tem que dar o retorno do orçamento no final do dia, no dia seguinte. Essa desorganização faz ele perder venda. Hoje o mercado não tem mais espaço para isso. Então a segunda palavra dele é planeje seu trabalho e trabalhe seu plano. E o terceiro, e esse aí é fantástico. Ele na época usava um papel de carta. Escrevia uma carta, era assim, doutor Bruno, muito obrigado por ter comprado o carro comigo. Fiquei muito feliz por o senhor ter comprado. E o que você precisar, 24, qualquer dúvida, você tiver, a hora que for, você pode falar comigo, vai ser uma alegria do tamanho do mundo lhe atender. E se o senhor que tiver um amigo, um irmão, uma mãe, um vizinho, um inimigo que quiser comprar um carro, e tiver a honra de receber uma indicação sua, eu queria dizer que vou ficar muito feliz em poder atender. Sim. Então, na hora que ele fazia esse pós-venda, como é que você se sentia recebendo uma carta dessa? Honrado, inclusive. Honrado.
Quando alguém falava de comprar um carro, você indicava para ele. Com certeza. Naquela época, ele usava um papel de carta e o correio. Hoje, tem um WhatsApp para falar assim, e aí, doutor, deu tudo certo a sua compra? Ai, que coisa maravilhosa, fico muito feliz. São detalhes que não dá muito trabalho, né? Exato, o que você precisar, eu tô aqui. Sim. Mas as pessoas, qual foi a última vez que te fizeram um pós-venda? Verdade. Então, muitas vezes não fazem. E por quê? Porque focam na venda, ao invés de focar no cliente. Então, você tem que focar no cliente. Quem bate meta todo mês, o que é que eles têm em comum? Carteira de clientes. O cliente vai na loja, só quer ser atendido por você. Então, se você tiver um cliente que procura pelo seu nome e só quer comprar por você, você está no caminho certo. Se você é a sua equipe de venda, o cara só vende porque é o próximo da fila, aí, meu amigo, você está fadado ao insucesso. Você tem que construir a carteira de clientes. Então, carteira de clientes, fidelidade e profissionalização da equipe de venda são as palavras-chave. Porque você vai, e de tudo você tem muito hoje. Vamos supor que você é confecção. Você vai no shopping hoje, você tem 50 lojas. Aí por mais que eu fale assim, aí tem que atender bem, todo mundo sabe, mas quem faz? Você visita 10 lojas para encontrar uma que lhe atende bem. Aí naquele atende bem, você volta. E é gente que atende gente, que faz o cliente voltar, que faz as empresas terem resultado em venda. É verdade. E agora a gente vai a gente falou sobre a questão do bom vendedor, agora eu quero conhecer o bom gestor. Porque a gente falou daquele ponto que a gente vê que é um erro de muitas empresas, né? O cara é um bom vendedor, tá vendendo muito, tá vendendo bem, aí pronto, agora você vai ser o gestor de vendas. Coisa boa. Isso é um erro? Ótima pergunta. Aí você já tem outra pergunta. Vai. A primeira é que não necessariamente um bom vendedor vai ser um bom gestor. Certo. Né? Porque às vezes a empresa ela erra porque ela pega aquele cara, poxa, esse cara é muito comprometido. Sim. Aí você promove. Mas você nunca treinou ela para liderar equipes para resultado. Quando ele não é mais um executivo e passa a ser um gestor, o resultado dele é o resultado da equipe. Então o que acontece? Nessa hora, ele tem que saber comandar equipes para resultado. E para isso tem treinamento. Então assim, qual é o problema das empresas? É colocar uma pessoa na função que nunca foi treinada para aquilo. Você fala assim, por exemplo, eu gosto muito da pessoa, por exemplo, eu confio demais na minha mãe, mas se eu botar ela para fazer uma cirurgia, ela não é médica, ela nunca foi treinada para aquilo, eu posso confiar, mas eu não preparei. Agora, a partir do momento que ela é preparada, é diferente. Então, as empresas, quando vão promover, tem que saber se a pessoa tem aquela capacitação. Se não tiver, não tem problema. Você vai capacitar ela para ter aquele resultado e treinar ela para ser um gestor. Um gestor, para ter resultado, primeira coisa, meu amigo, gestão de olho não funciona. Quando chega na empresa que fala assim, o gestor não tem meta, não acompanha a meta, aí sim, se não tiver isso aí, a empresa não vai sobreviver, a empresa vai morrer, não tem muito ponto de correr, não. Tá? Então, um bom gestor, primeiro, ele tem que ter as metas claras. Primeiro tem que saber liderar, né? A gente falou no início que ele saber liderar. Aí vamos lá, o que fazer para saber liderar? 2 pontos básicos para liderança. Certo. Tem que saber passar uma visão da equipe do que ele quer. Visão. Como é que eu materializo essa visão? Eu transformo em metas. Na vida é assim, primeiro a pessoa ela tem um sonho, depois ela cria uma visão, depois ela vai criar um objetivo e depois as metas. Então, isso. Então, ela passa as metas para a equipe. Segundo ponto fundamental é ela dar o exemplo. Quando o líder... O mais importante do que o líder fala é o que ele faz. Aí eu vou te falar no caso da vida real, tá? Parece até piada. Né? O líder me chamou para a empresa e falou assim, cara, domingo estou com um problema muito grande de atendimento, reclamação de atendimento, reclamo tudo de atendimento. Beleza. Aí o líder vai lá, eu tô lá falando com ele na loja, chega uma senhora idosa e fala assim... Opa, eu queria saber onde é que tem um produto tal. Aí esse líder olhou e falou assim, não é comigo não, fale com fulano de tal, fale para lá. Aí eu pensando, rapaz, o cara quer falar de atendimento e trata assim o cliente? Não existe. É incoerência. Você tem que ser coerente naquilo que você fala. Então você tem que fazer aquilo que você faz. Então o exemplo do líder, ele é fundamental para criar uma cultura de resultado. Então assim, um dos erros da empresa é você promover pessoas desalinhadas com a cultura da sua empresa e que não deem um exemplo. E por incrível que pareça, isso acontece. Tá? Então a pessoa tem que dar meta, a pessoa tem que ser o exemplo e a pessoa tem que acompanhar resultado e a pessoa tem que, falando em poucas palavras, desenvolver a meritocracia. Tem que saber valorizar quem está gerando resultado e tem que saber cobrar também quem não está. E o cobrar, às vezes, é de um jeito... É sutil, é chamar, cara, e aí, como é que tá? O resultado não veio? Onde é que eu posso lhe ajudar pra gente melhorar isso aí?
E hoje as empresas precisam ter uma cultura de resultado. Então, mostrar resultado. Ó, meus amigos, vou mostrar o resultado aqui de todos os vendedores aqui, ó. Tá? Ó, fulano de tal, trabalha todo mundo no mesmo turno, o mesmo horário, o mesmo tudo. Fulano de tal, atendeu 20 clientes por dia. Fulano de tal, atendeu 20 clientes por dia em média. Fulano de tal, atendeu 20. Fulano de tal, atendeu 5. Por que todo mundo atendeu 20 e você atendeu 5? É o cara que tá enrolando. É o cara que tá no WhatsApp. É o cara que tá... E por aí se vai. Então, por que não teve resultado? Quando você mostra o número para a pessoa, você vai ter a gestão profissional, você vai dar um feedback profissional. Cara, olha, se você, pelo ticket médio que você está tendo aqui, se ao invés de 5 clientes por dia, você atendesse 10, você já batia a sua meta, sabe? Mas aí ele fala, rapaz, é mesmo, eu tô perdendo tempo com besteira, eu tô com brincadeira, eu tô com tal. Então o gestor hoje tem que profissionalizar e as empresas elas têm que desenvolver uma gestão por resultado. Essa gestão por olho só, na boa vontade e no esforço, sem gestão, sem profissionalização, hoje não tem mais resultado. Massa. E aí, pessoal, a gente, ó, fechou aqui a questão de um bom vendedor, de um bom gestor, passou pelo trade marketing. Muito assunto massa, que inclusive eu já tô aqui no terceiro, a folhinha do papel, viu, João? Eita, meu amigo, coisa boa. É uma mentoria, né? Uma mentoria aqui já ao vivo, pessoal. Ó, agora tem uma pergunta aqui que é bem interessante. Aqui, inclusive, agora que eu tô começando a seguir o roteiro. Aí é. Ó, a pergunta aqui, ó. Aqui ele fala que você tem uma carreira extensa, né, no varejo. Qual foi o seu maior aprendizado que mudou a sua visão sobre vendas? E uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. O bom é que não foi ensaiado uma pergunta dessa, né? Aí, desse jeito. Você... Cara... O que tu já passou aí da tua trajetória, que realmente, assim, qual foi o maior insight assim, que tu teve, que caramba, isso aqui realmente é o que muda o jogo das empresas, o que é realmente aí da visão. Aí é... Olha, eu acho que o que quebrou, que eu até conto no livro, sim, né? Mas que é uma coisa... às vezes você vai falar de profissionalização de venda, tudo isso, e você pensa que venda tem que ser o consultor de venda, tem que saber falar muito bem, tem que fazer toda aquela métrica. E eu vou te falar que isso está errado. Isso está errado. Uma grande empresa foi lançar as cafeteiras de cápsula. Sim. E você imagina, o cabo na época, hoje mudou o preço já, né? Mas vamos supor que na época o café fosse R$4 e a cafeteira fosse 400. Sim. Você imagina a dificuldade que era de vender, né? E aí, eu chego em determinada regional e falaram assim, Domingos, chama fulano de tal lá pra frente. Por quê? 8 dias de empresa, vendeu 20 máquinas, todo mundo reclamando e ele vendendo. Rapaz, tá certo. Quando chegou lá no meio todo mundo, pra ser vendedor tem que saber falar bem? Deixa eu perguntar isso pra todo mundo, tem que saber falar bem. Quando chegou fulano de tal, vem cá. Aí o cabo veio. Gago. Aí eu olhei em cima do palco, na frente de todo mundo, eu olhei pro cara e falei assim, rapaz, me diga uma coisa. E aí, qual é o segredo? Todo mundo reclamando de você vendendo a máquina, qual é o segredo? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, se tu quiser comprar a máquina, eu lhe vendo. Aí eu pensando, infeliz, rapaz. Eu não, me diga aí qual é o segredo. E o cabo gago. Aí o cabo olhou assim, oxe. Eu ofereço. Quantas vezes você não tem o melhor produto, tem o melhor mix, sua equipe não vende porque não tem atitude para oferecer? Muito mais importante que falar bonito é falar, é ter atitude. Independente de você ter um problema, você pode ser gago, você pode ser fã, você pode ser um novato, você pode ser o mais antigo. Não interessa, é a atitude que faz a diferença. A empresa que semear boas ações, souber valorizar as boas atitudes, vai ter resultado. E eu acho que essa virada de chave da ação, da atitude, do poder da ação, da iniciativa e da proatividade, ao invés de se fazer de vítima, ficar reclamando problema no mercado, essa é assim, o maior gatilho, insight, aprendizado. Nós temos que criar equipes de venda para ação, para fazer o que tem que ser feito. Verdade, top. E tudo na vida é venda? Eu não vou dizer que tudo na vida é venda, mas provavelmente tudo na vida é gente. É gente que a gente tem que cuidar, é gente que cuida de gente, é gente que vende pra gente, é gente que melhora pra atender gente, mas eu diria que tudo é gente. Massa. E aí, pessoal, aí, que massa, que episódio sensacional. Já tá passando mais de uma hora que eu não tinha nem percebido. E tá chegando o teu presente, viu? Deixa eu só até mandar aqui mensagem aqui só pra menino buscar. Você tem um também pra receber, viu? Tem, cadê? Vamos lá. Olha aí, coisa boa. Ó, a gente aqui, né, faz 20 anos de empresa,
né? A gente, esse ano, foi o lançamento do livro, né? Como bater recordes de venda. E nele a gente traz um pouco dos insights, né? As estratégias e atitudes das empresas ali de mercado para ter resultado, né? Dos líderes de venda. Show. Então, um presente para você. Espero que possa aí, contribuir. Galera. E como é que o pessoal faz para adquirir, Domingos? Faz adquirir no Instagram, né? E já fala, inclusive, aí teu Instagram. Amazon, Domingos Cordovil Vendas. Domingos Cordovil Vendas, com muita alegria. E aqui tem uma agenda também. Massa. Tá? Então, você que é um homem que gosta de anotar, né? Então, que já acabou, inclusive, a anotação. Já acabou, né? Então, agora, né? Então tem a agenda. Vai começar de novo, né? Agora dá... Massa. E aí, ó, eu já quero que faça o autógrafo aí, ó. Meu tem que ter, certeza. Bota a datazinha. Pra filmar aqui. Com certeza, com muita alegria. Pronto. Vou botar a data aqui. Eu gosto de botar a data. Esse dia importante especial. Aqui. Pronto. Show. Que o livro possa inspirar muitos recordes de venda. Com certeza. Na sua vida, meu amigo. E pessoal, vocês que estão acompanhando esse episódio, né? Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês primeiro, né, se inscrever no canal, não esquecer disso. Muita gente que acompanha aqui no YouTube, às vezes não está inscrito, é importante a sua inscrição para a gente poder gerar esse ecossistema, né? E trazer gente assim como o Domingos Cordovil aqui, gente à altura para levar esse conhecimento para vocês, para a gente poder transformar esse Brasil, né? A gente que empreende, eu sempre comento aqui no Clube Cash, né, que a gente faz a roda girar. Né? A gente que realmente gera emprego, gera renda, e a gente realmente tem que prosperar, e nada melhor como prosperar vendendo. Né? E eu queria que tu deixasse aí o recado final pro pessoal, o que você quer deixar de recado. Né? Você já falou do Instagram, já falou inclusive aí do livro, mas qual recado você queria deixar aí pro pessoal que acompanha aqui o Clube Cash? Maravilha. Não queria agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui com você. Parabéns para você e para todo o time do Clube Cash, vocês fazem a diferença e é o empreendedorismo que faz o país crescer, as pessoas crescerem, que faz gerar emprego, então vocês fazem a diferença. E uma mensagem final, eu queria falar para vocês, fazer o que tem que ser feito, ter a coragem, tem muito empreendedor, tem muita gente que às vezes enrola, fica esperando a hora certa. A hora certa é você quem faz. Então, faça o que tem que ser feito. Para de enrolar e faz. Então, às vezes o cara fala assim, eu não vou fazer porque agora é carnaval, agora é começo do ano, é porque tá chovendo, agora não vou fazer porque é ano de Copa, não, agora tem muito concorrente. Não interessa. A hora certa nunca vai existir. Mas a hora certa, na verdade, é você quem faz. Então, tenha atitude para fazer o que tem que ser feito. Independente de você ser empresário, se você ser gestor, se ser executivo de venda, faça o que tem que ser feito. Para de enrolar e faz. Não ache que você vai melhorar suas vendas fazendo uma coisa astronômica, mas você vai melhorar melhorando 1% todo dia. Se você tiver o foco de melhorar, de acertar um pouco mais todo dia, 1% todo dia, você pode ter certeza que você vai crescer. Então, mais uma vez, Bruno, muito obrigado. Obrigado a toda a audiência do Clube Cash. Muito feliz de estar aqui com vocês e um excelente ano, excelentes resultados. Massa. E outra coisa, ó, a gente aqui na correria, aqui nas anotações, acabei de a gente tem um presente para vocês, né? O que a gente pode deixar aí, Domingos, pro pessoal aqui da nossa audiência? A gente sempre faz um sorteio aqui pro pessoal, eles vão lá na thumb, comenta. Coisa boa. A gente vai ter um curso agora, em abril, tá? Que é o curso de vendas executivas. Tá? São 3 dias de venda para você que é executivo de venda, para você que quer formar e profissionalizar a sua venda. Vai ser agora em abril. O curso não é um ano de curso, são 3 dias. É terça, quarta e quinta à noite. São 3 dias para resultado. E a gente vai sortear aqui 2 cursos, né, inteiramente gratuitos, 2 cursos para os participantes aqui, que estão aqui na audiência do Clube Cash, vão estar ganhando 2
É só um, pessoal, o outro é meu. Você vai ganhar um terceiro. O seu, viu? Então são 2 vão ser sorteados aqui para vocês e a gente vai ter uma alegria muito grande, né? E você está lá presente. É sempre importante, pessoal, a gente que é empresário, empreendedor, né? A gente saber que a gente tem que estar em constante aprendizado, né? Então a gente tem que estar realmente participando, se capacitando, né? Aprendendo das tendências, né? Participando desse momento, até por conta do network, que é fundamental. Então aproveitem aí para vocês ganhar, galera, ó, esses acessos, tô anotando aqui. E qual seria a frase, Domingos, que a gente pode botar lá pro pessoal? Como é que funciona aqui? Vai ser a nossa thumb, vai sair a nossa headline lá, que é vender ou morrer. O pessoal vão lá e vão... claro, tem que estar seguindo, o pessoal já sabe como é os procedimentos, tem que estar seguindo o convidado, e tem que comentar e marcar 2 amigos, né? E aí a gente tem que estipular uma frase. Qual a frase que a gente pode colocar pro pessoal colocar a frase e marcar 2 pessoas? Uma frase aí que tu gosta... Uma palavra, pode ser uma palavra também. Eu acho que eu acho que a palavra aí no caso aí é vamos pra cima. Vamos pra cima. Legal. Né? Vamos pra cima, que eu acho que essa é a pegada de garra, é a pegada de enfrentar, é a pegada de ir pra cima pra fazer acontecer. Então vamos pra cima. Pra cima. Né? Que Gostei. Com certeza o ano tá começando e a gente vai ter grandes resultados esse ano. Massa. Então, olha, pessoal, vamos lá, comentar na thumb, né? Coloca lá, vamos pra cima, marca 2 amigos, vocês vão estar concorrendo aí a 2 acessos a esse curso incrível, com certeza, né? Que são 3 dias aí que vai mudar realmente o teu jogo. E, pessoal, a gente fica por aqui, agradecer também a Flowfan, lá do meu amigo Marlon, né? Eu vi aqui que acabou de chegar o presente, Marlon entrega aqui o Domingos aqui no final, faça um videozinho aqui pra ele. Dá o Marlon que também apoia aqui o Clubecast, vocês que inclusive querem garrafas, assim como essa aqui que eu ganhei, ó, personalizada para sua empresa, para o seu negócio, para dar para os colaboradores, para dar para os clientes, né? Procura lá a Flowfan BR que a galera lá pode te ajudar, né? E vai lá no Marlon lá e perturba ele, galera, eu quero meu desconto, Marlon, vim lá do Clubecast, eu quero meu desconto, quero minha garrafa, vai lá que com certeza ele vai poder te ajudar. A gente fica por aqui nesse episódio incrível, eu realmente gostei aqui, anotei várias coisas, para mim foi uma mentoria aqui. Agradeço mais uma vez a participação e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Glória a Deus.